Olá, eu sou Ronaldo Santana e no vídeo de hoje eu vou falar sobre os bastidores da produção de uma série literária. Não tanto da parte criativa, embora não tenha como deixar de falar disso, mas quero dar um enfoque maior à parte editorial, gráfica e do marketing. Afinal, se você não sabe, estou nos últimos momentos da campanha de lançamento do meu livro Luana e a Irmandade Lunar no Catarse. O link está na tela e na descrição do vídeo. Te convido a ir agora mesmo adquirir o seu combo especial, porque essa campanha termina nessa quinta-feira, dia 14 de abril de 2022. Pois bem, vamos começar da inspiração. Não se preocupe, não vou me alongar em nenhum aspecto. A ideia aqui é dar uma geral no processo e fazer um vídeo que seja interessante, tanto para quem é escritor e tem curiosidade de saber como funciona a produção de um livro, quanto para um leitor sem pretensões editoriais. A primeira coisa que um escritor precisa ter em mente é qual o seu objetivo com essa obra. Se é apenas se expressar e ser lido por alguns amigos, ou se quer ser um escritor profissional visando um mercado competitivo. Sim, competitivo, pois todos estamos competindo pela atenção dos leitores. Se você é do primeiro tipo, não precisa de grandes tiragens, não deixe de convencerem a produzir 1000 exemplares, participar de feiras, faça uma tiragem de poucas dezenas, faça uma festa para os amigos e divirta-se. Ou então, nem gaste dinheiro com gráficas ou birôs. Faça um e-book ou disponibilize no Wattpad ou mesmo no seu site pessoal, vai ser muito mais tranquilo. Agora, se você quer ser um autor publicado por alguma editora ou quer apostar sua carreira com uma autopublicação, aí você precisa se preocupar com vários aspectos da sua obra. Vou usar os meus livros como exemplo, afinal, eu quero estimular vocês a lerem. Quando eu decidi escrever Luana, eu condicionei minha escrita para um público infanto-juvenil. Isso significava que eu teria que ter cuidado com a linguagem e com o peso de algumas cenas. Teria de abolir palavrões e temas sexuais, pois além de constranger o público, eu estaria abordando assuntos que não são tão interessantes para uma criança de 10 anos, por exemplo. A violência também era algo que eu teria que me preocupar, mas ao mesmo tempo eu queria fazer uma história que pudesse entreter pessoas mais velhas também. Então, mesmo tendo muitos leitores de idades variadas, tanto para cima quanto para baixo, eu mirei numa leitora de 12 anos. Essa seria a minha leitora ideal. Por isso, Luana tem essa idade, e mesmo tendo uma trama ao estilo thriller, o cotidiano da personagem precisaria ser explorado para ter essa identificação com o público. No caso de leitores mais velhos, não seria problema, pois eles se lembrariam da sua própria juventude e acompanhariam a trama tranquilamente. Como a história ideal seria muito longa, decidi fragmentar e torná-la uma série. O formato ideal para mim foi de 4 livros, pois remeteria a outro aspecto importante da história, que é a relação com as fases da Lua: nova, crescente, cheia e minguante. Claro que nada me impede de fazer outras obras correlatas, mas essa se completaria nessa quadrilogia com livros com 200 páginas em média, algo que não afugentaria nenhum leitor jovem. E isso é muito importante, por maior que seja a sua história, você precisa determinar o seu tamanho. Nenhuma editora vai apostar numa história cujo escritor não sabe quando termina. Muitos escritores dizem: eu posso escrever sobre isso a minha vida inteira. Isso é um problema para qualquer editora. Se você tem alguma história assim, te aconselho a guardar ela um pouco, escrever outras e deixar essa para mais tarde, quando você já tiver um público fiel e uma reputação no meio literário. Perceba que tudo isso foi pensado enquanto eu escrevia a obra, ou seja, estava muito longe ainda da interferência de qualquer editor. Isso significa que se o escritor não tiver uma visão comercial da sua obra, dificilmente ele conseguirá ser publicado por alguma editora séria. Me refiro a editoras sérias porque existem muitas pseudo-editoras que não passam de prestadoras de serviços com contratos draconianos que, longe de fazer crescer, estão mesmo focadas em tirar o seu dinheiro. Fiquem atentos. No Brasil, o papel do agente literário ainda não é muito maduro e existem poucos. É muito comum o autor se arriscar sem um agente, mas em princípio eles facilitam muito a sua vida, pois possuem contatos em editoras e já servem como primeiro filtro e te ajudam muito a assinar um bom contrato. E na maioria das vezes, tanto agentes quanto editores trabalham com obras finalizadas, seja volume único ou uma série.
É muito raro uma editora apostar numa obra inacabada, então tenha paciência e só procure uma editora quando tiver escrito tudo. Agora, se você vai se autopublicar, isso não é um impeditivo. Pois bem, sua obra está pronta. É legal fazer uma revisão para não agredir as editoras, mas tenha em mente que uma obra só estará finalizada depois que você tiver seu parceiro editorial, pois é comum que um agente ou editor faça observações e você tenha que mudar coisas na obra, e por mais confiante que você esteja com seu texto, é sensato ouvir os conselhos de alguém experiente, mas você é soberano sobre sua obra, sempre. Só mude algo se você estiver confortável com isso. Digamos que você e seu editor concluíram que o texto está perfeito. Aí sim, ele será revisado. Um pouco antes disso, vocês já assinaram um contrato de edição com porcentagem para o autor que é de 10% em média, e com prazo determinado. Geralmente variam de 1 a 5 anos, mas tudo depende se é uma obra única ou uma série, como o caso de Luana. Na RJR, que é por onde os livros da Luana saem, eu tenho uma liberdade muito grande, porque eu sou praticamente sócio da editora, então eu trato como uma autopublicação. Eu sou meu próprio editor, eu contrato a revisão, artista de capa e gráfica. Como sou designer, eu mesmo diagramo os livros da Luana e como desenhista poderia até mesmo fazer as capas, mas aí eu tenho que deixar a vaidade de lado um pouco e pensar de novo naquela menina de 12 anos, minha leitora ideal. Será que eu sou o melhor artista para comunicar com esse público? Eu concluí que não, então busquei artistas que tivessem estilos que comunicassem melhor. E não existe regra quando se fala de arte, tá? Tudo é feeling e experiência mesmo. Com relação à gráfica, existem serviços que só são possíveis com tiragens mínimas de 1000 exemplares. Um desses serviços é de hot stamp. No caso de Luana, é esse prateado no título do primeiro livro. Altas tiragens são caras, porém no custo unitário são muito vantajosos e te dão uma boa margem de preço de venda. Então você precisa avaliar se você já tem um público pronto para consumir essa obra ou não. Quando eu digo pronto, me refiro a pessoas que já estão esperando esse lançamento, se você já publicou algum livro antes ou se é relevante em algum nicho específico. No meu caso, eu não tinha público formado, já tinha publicado livros antes como ilustrador de livros infantis e juvenis, mas que não se pareciam nem um pouco com Luana, então eu pude considerar que começaria praticamente do zero. Todas as editoras reservam uma parte do seu estoque para parceiros, pessoas que vão ler e resenhar seu livro para meios de comunicação, podem ser em grandes veículos de mídia ou os chamados alternativos, como blogueiros, booktubers e outros tipos de influencers. Sendo assim, você, como autor autopublicado, deveria fazer o mesmo. Busque influencers que comunicam com o público do seu livro, no caso de Luana, meninas de 12 anos. Mas eu escrevi um livro que pode ser lido de 8 a 80 anos de todos os sexos. Também escrevi um livro que pode ser lido e amado por pessoas de 8 a 80 de todos os sexos. Porém, não existe uma comunicação perfeita para um público tão amplo. Então, é melhor você afunilar essa comunicação e deixar que o público organicamente se construa. A obra e seu leitor vão sempre se encontrar como almas gêmeas. Quando Luana, a Filha da Lua, chegou da gráfica, eu estava num evento em Brasília promovendo outros livros da RJR. Então, assim que chegaram, eu já o coloquei à prova naquela feira e vendi só no último fim de semana mais de 160 livros. Eu considero um sucesso para um autor estreante. Mas, como tal, eu precisei deixar a timidez de lado e chamei o público para dentro do stand, conversei com as pessoas, apresentei a história para cada uma e o resultado foi muito gratificante. Um dos primeiros leitores desse lançamento hoje está escrevendo um endosso para a capa do livro 3. Me refiro ao escritor Nando Alves, um autor de ficção científica muito lido na Amazon e que sempre fez questão de me dizer ser fã da história da Luana. Ou seja, um homem mais velho que eu leu e gostou, e recomendou e recomenda até hoje a obra para todo mundo. Dentro do meu planejamento ideal, eu lançaria um livro por ano, mas por questões de trabalho e pandemia, não foi possível manter esse cronograma. Menos por causa da história e mais por uma questão de agenda pessoal, pois, como autor independente, todo o marketing dessa obra depende da minha disponibilidade para participar de eventos e feiras literárias. Em 2019,
lancei o segundo volume, Luana e o Coven das Cinco Bruxas. Um livro feito à base de muito estudo, frequentando um círculo wicano, pois eu queria trazer para os leitores uma experiência mais visceral e menos fantasiosa. Embora sendo um livro de fantasia, mas nem tudo é ficção. Tem muito de real aqui. Luana e a Irmandade Lunar teria sido lançado em 2020, não fossem os eventos apocalípticos que vivenciamos e, de certa forma, ainda vivemos um pouco hoje. Embora muita coisa, inclusive os eventos literários, já estejam de volta e eu esteja montando minha agenda 2022. Mas para não deixar um intervalo muito longo entre os livros 2 e 3, eu lancei através de uma campanha do Catarse o livro do Espelho de Irina, o primeiro spin-off dessa série. Aqui sim, um livro um pouco diferente, de contos ilustrados e com quadrinhos feitos por mim mesmo, com um enfoque na vilã da série. Um livro que ao mesmo tempo apresenta e complementa o universo de Luana. Pode ser lido junto ou separado dos outros. E aí chegamos ao momento atual, onde mais uma vez eu montei uma campanha de financiamento coletivo que funciona como uma pré-venda do livro Luana e a Irmandade Lunar, título que eu tive o apoio dos leitores nas redes sociais para decidir. Eu estava em dúvida em relação ao título e a galera me ajudou nessa decisão. Com os livros 1 e 2 esgotados, não faria sentido lançar o livro 3 sem reimprimir os livros anteriores. Sendo assim, essa campanha visa a reimpressão e lançamento dos 3 volumes. E se você chegou até aqui, te convido a entrar no link da descrição, fazer sua contribuição antes que o prazo termine. Como é uma campanha tudo ou nada, ou atingimos os 100% ou o projeto não será realizado, e até o momento dessa gravação ainda não batemos essa meta. Então, corre lá, me dá essa força, garanta seus livros com os melhores preços, brindes especiais e frete grátis. Se você é autor independente como eu, sabe o quanto de esforço eu faço para que essa obra chegue aos leitores. Então, conto com você, abraço grande, valeu!